Meus queridos irmãos, o texto, na semana passada, eu não pude vir aqui, estava muito gripado. Pedi ao pastor Williams para ele dar sequência ao texto em estudo, não é? Então, ele falou sobre a questão dos deveres dos pais. Deveres dos pais. Em reflexões anteriores, nós falamos sobre os deveres conjugais, deveres dos maridos cristãos, deveres das mulheres cristãs, dos pais cristãos e dos filhos cristãos também. Meus queridos irmãos, no plano de Deus, você sabe que tudo que Deus faz está debaixo de um plano divino, não é? Você sabe que um plano é um documento, é um conjunto de objetivos dentro de um planejamento. Objetivos, metas, estratégia, onde se quer chegar e a maneira de se fazer uma coisa, tudo isso é plano. Muitas famílias não têm plano nenhum para a vida, vivem de qualquer jeito. Há igrejas que também não têm plano nenhum, meus irmãos, não tem nenhum planejamento. Eu já vi uma vez um pastor na sua santa ignorância, para não dizer outra coisa, não é? Na sua santa ignorância, dizendo que a igreja não precisava de planejamento. Aí eu perguntei a ele, como foi que Deus fez o universo? Fez de qualquer jeito ou teve um planejamento? Ele não soube responder porque a sua ignorância lhe fechava o entendimento. Se há um ser que é altamente planejador, é o Criador dos céus e da terra. Para fazer esse universo extraordinário, irmãos, com bilhões e bilhões de planetas, de astros, de estrelas, viu? Foi um planejamento tão perfeito que até hoje nada saiu do lugar. O sol está no lugar dele desde o dia que Deus disse, fica aí. A lua está lá no lugarzinho dela, não é só no lugar não, fica girando. Os planetas estão lá no seu caminho, do jeito que Deus mandou. Porque além de planejar as coisas, o poder de Deus, o poder divino é tão grande, que com o que ele falou, o que ele pensou, e a palavra saiu da boca dele, saiu uma energia tão grande, que aquilo que não existia, passou a existir de uma maneira maravilhosa. É um Deus de planejamento, irmãos. Aí você vai criar a criação do homem, para criar o universo tremendo, Deus só fazia dizer, haja, apareça, surja, produza. Mas para fazer o ser humano o negócio foi mais complicado. Foi mais complexo, mais elaborado. Fazer o homem, o primeiro ser, o homem masculino, o macho. Deus podia ter dito, apareça o homem. E apareceu o homem na frente dele. Não. Quando ele diz ali, façamos, é no plural. Não é? É no plural. E a palavra Deus ali no Gênesis é num plural, é Elohim. Deus no singular, Eli. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus clamou na cruz. Eli é singular. Elohim é o Deus na trindade, irmão. Ali nos dá a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Se uniram para criar o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E fez o homem do pó da terra. Foi um negócio elaborado, das substâncias da terra. Mais trabalho deu ainda, meu irmão, para criar a mulher. Não foi brincadeira, não.
Foi brincadeira não. Deus só fez a mulher depois que estava criado o ser humano, aí ele fez uma operação. Veja bem, o homem só fez juntar as substâncias da terra, elaborou essa coisa e soprou. A mulher não. A mulher, Deus precisou dar uma anestesia no homem. Senão ele não fazia de jeito nenhum. Deu anestesia no homem. Primeira anestesia foi Deus. Cortou a carne e tirou uma costela do lado do homem. Já mais elaborado, né? Como ele fez essa costela, o homem ninguém sabe, a mulher ninguém sabe. Assim como ninguém sabe como foi que ele fez o homem da substância da terra. Então veja, tudo de Deus tem um plano, meu irmão, tudo tem um plano. E quando a gente está falando aqui, eu disse isso para mostrar a vocês, que Deus é um Deus que não deixa nada fora do lugar, nada solto, nada de qualquer jeito, não. Não. Estamos falando agora de relacionamentos, né? Estamos falando de relacionamentos. Já falamos sobre relacionamento conjugal, marido e mulher. E marido e mulher, no plano de Deus, nós vimos, tem regras, tem normas. Não é de qualquer jeito. O indivíduo aí fora se junta com a mulher, vive com ela, tem sexo, tem filho, depois enjoa, joga fora, pega outra e tal. E agora não é só homem pegar a mulher, não, é homem pegar homem, mulher pegar mulher. Uma esculhambação total que o Satanás fez. Porque Satanás é o autor do caos, da confusão. Deus é o autor da ordem, do cosmos, das coisas organizadas, meu irmão. Por isso o crente não pode viver desmantelado. Salvo não pode ser desmantelado. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você não pode mais dizer, eu faço o que eu quero. Ninguém manda na minha vida. Isso é um idiota, meu irmão. Aceitou a Jesus, tem que orar ao Pai Nosso. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá glória a Deus por isto, meu irmão. Aí você tem que avaliar se vale a pena. Vale a pena entrar num caminho em que você tem que abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres mais queridos para você, dos seus gostos. Vale a pena? Você tem que decidir. O que você não pode é dizer que está servindo a Deus e fazendo o que você quer, meu irmão. Não pode. Pai nosso que estás no céu. Começa logo assim, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Se você ora o Pai Nosso, você não pode ser hipócrita. Quando você diz, venha a nós o teu reino, está dizendo para Jesus, Jesus, tu és meu rei, tu és o soberano da minha vida, tu manda na minha vida, tu és rei, dê glória a Deus por isto. Mas chamando de Pai Nosso, depois teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então marido e mulher tem que viver de acordo com esse rei, de acordo com essa vontade. Estou vendo tantos casais, meu irmão, desmantelados na igreja e se desmantelando. Quando você vai ver por que é porque não se submeteram à vontade daquele que criou o casamento. Estão se guiando pelas novelas. Tem irmãzinho que o casamento está se acabando, que agora o negócio dela é no WhatsApp, no Zap. Deixa o marido de lado e se agarra com o WhatsApp, O marido também deixa a mulher dormindo para lá e vai ficar 2 horas da manhã no WhatsApp. Um idiota. Um perfeito idiota. Está trocando sua mulher por WhatsApp. Trocando seu marido por Facebook. Querido, um dia Deus vai cobrar dessa gente.
Deus vai fazer justiça, e não precisa ser na eternidade não, aqui na terra a mão de Deus vai pesar sobre essa gente que está desprezando o casamento, desprezando o esposo, desprezando o marido, desprezando o pai, desprezando o filho, para viver de coisas fúteis e passageiras. Deus está notando tudo isso. Aqui um presbítero de madrugada estava namorando com uma mulher através do Facebook, através de não sei de quê, do WhatsApp. A esposa descobriu. Ele teve que ser disciplinado, meu irmão. É adultério virtual, mas é adultério. Deus não se agrada disso, meu querido irmão. Então falamos sobre relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Tudo, por isso que eu disse, Deus é um Deus planejador. Você, para viver na presença dEle, tem que seguir o seu plano, tem que seguir o seu planejamento, tem que seguir a sua orientação. E a sua orientação não está naquele livro da faculdade, nem naquela novela, nem no Facebook, nem no WhatsApp, não. O plano de Deus para o relacionamento da igreja está aqui na palavra de Deus, na santa e gloriosa palavra de Deus. Aqui ensina como os pais criaram os filhos. Pais, não irriteis a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí a maioria dos pais nem está ligando para culto doméstico, para nada, meu irmão. Passa o tempo trabalhando, muitas vezes a preocupação dele é vir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, se você for para cuidar melhor da sua família, deixe de vir à igreja todo dia. Parece estranho um pastor dar um conselho desse, mas Deus não quer que a igreja acabe com a família. Deus não quer que a igreja prejudique a família, porque a igreja é formada de família, meus irmãos, e se a família for fortalecida, a igreja do Senhor será fortalecida também. Dá glória a Deus por isto. Evidentemente, você ficar em casa para assistir televisão, novela, não vale a pena. Mas se for para fazer o culto doméstico, ficar com sua família, adorar a Deus no lar, uma vez ou outra você faltar, Deus não vai te castigar não. Está entendendo? Na parte, o pastor William falou sobre os filhos, não é? Falou sobre os deveres dos pais. Eu já tinha falado sobre o dever dos filhos, ele falou sobre o dever dos pais. A Bíblia diz aos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que seja feliz na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem muito filho desobedecendo a papai e a mamãe. É para ser, sabe o quê? Infeliz. O que você planta hoje como filho é o que você vai colher amanhã como pai, meu jovem. Tem jovem hoje que desobedece a papai, desobedece a mamãe, desonra, engana, mente e acabou, acha que tem nada demais. Porém, um dia quando ele for pai, tiver filhos, aí Deus diz: agora eu vou cobrar. Agora eu vou cobrar, porque ele passou por cima da minha palavra. A lição de hoje, isto é, a palavra de hoje, é sobre a questão do relacionamento, meus irmãos, com os servos, empregados cristãos. Deus tem normas para esse relacionamento entre patrão e empregado. Veja como Deus é perfeito. Deus tem normas no seu plano para o relacionamento conjugal, para o relacionamento paternal, relacionamento filial. Tem. Tudo Deus tem orientação. E tem relacionamento, e tem normas para o relacionamento entre líderes e liderados, patrões e empregados. Dono de loja crente, dono de cantina crente, patroa crente que tem empregada. Deus tem norma. Mas que Deus tremendo, né, irmão? Ele não deixou escapar nada. Nada está fora do seu controle. Nada está fora do alcance das suas normas, das suas leis. Esses homens que estão por aí, essas mulheres ímpias, meu irmão. Salmo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno,
E todas as pessoas que se esquecem de Deus, essa cambada lá do legislativo, do judiciário, do Congresso, do governo, entendeu, meus irmãos, que estão afrontando a lei de Deus, vai tudo para o inferno, irmão. Vai tudo para o inferno. Não sei o que eu digo, não, está escrito. Homens que fazem lei prejudicando a família, acabando a família. Lá em Santa Catarina, eu vi ontem na UOL, na internet, o prefeito de Brusque, uma cidade de origem alemã, e Santa Catarina, proibiu em todas as escolas públicas do município comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães. Está proibido comemorar, tem que ser o dia da família. Mas por que é proibido o dia dos pais, dia das mães? É porque os homossexuais estão adotando crianças, e o governo brasileiro considera a família um macho com macho criando um menino, uma mulher com uma mulher adotando uma criança. Isso é família. Para Deus isso não é família, para Deus isso é abominação, pecado grave. Você não dá amém por isso, meu irmão? É pecado gravíssimo diante de Deus chamar isso de família. Família para Deus está em Gênesis 2:24. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí você vê, filho, pai e mãe. Aí o governo vem e diz que não deve ter dia das mães não, porque um homem com a criança só tem pai, não tem uma mãe, então vai ficar constrangido no dia das mães. Duas lésbicas criando criança, não tem o pai, então ela vai ficar constrangida porque não tem pai. Essa é essa. No dia das mães é só dizer tem duas mães, pronto. No dia dos pais é só dizer tem dois pais, aquele arranjo diabólico. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que não querem saber de Deus. A Bíblia tem norma para tudo. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre o patrão, sobre os empregados. Muito antes, meu irmão, de surgir as leis trabalhistas, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, é do ano de 1940, na época do governo Getúlio Vargas, que era um governo trabalhista, não é? Então havia uma bagunça muito grande sobre como tratar os empregados. Um pagava de um jeito, outro pagava de outro. Um botava o empregado para trabalhar 6 horas, 8 horas, outro obrigava a trabalhar 12, 18 horas por dia. Aí o Getúlio veio e fez as leis trabalhistas, fez ele muito bem. Para a época foi uma lei de alto significado, que ele se baseou numa carta do trabalho lá da Itália, carta de lavoro, lá na Itália, porque havia toda uma questão de tratamento desumano com os empregados. Então vieram normas, mas antes de haver lei trabalhista, Deus já dizia como é que os crentes devem tratar seus empregados, e os empregados tratar seus patrões. Na próxima reunião, se Deus quiser, vamos falar sobre deveres dos patrões crentes, mas hoje, aqui a Bíblia vai estar falando sobre, no versículo 22, sobre os servos, os empregados. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Veja só que coisa forte, não é? Ele está querendo dizer o seguinte: você que é um empregado crente na casa de uma pessoa, ou numa loja, ou no supermercado, ou numa escola, ou em algum lugar, você é um empregado, não é? Você faz o trabalho debaixo das ordens de um patrão, de um chefe, de um líder, não é? No tempo de Paulo só havia 2 tipos de gente: os patrões e os empregados, servos. Aliás, eram 3 tipos: eram os dominadores, não é? Os senhores, os servos e os escravos. Aqui a palavra servo não quer dizer propriamente escravo. O escravo era uma pessoa numa condição tão indigna que ele era vendido como mercadoria.
não tinha direito a receber nenhum salário. A sua vida era garantida pela comida que ele recebia. Aliás, eu ainda encontrei aqui no Rio Grande do Norte pessoas crentes que faziam isso. Traziam uma meninazinha lá do interior e diziam: minha filha, você não vai ganhar nada, você vai ganhar só a comida e o vestido. Alcançaram isso? Não alcançaram isso não? Eu alcancei. Meu irmão, só pode ter empregado quem pode. Quem não pode vai fazer o serviço. Mas para ter empregado tem que pagar direitinho, tem que ser justo, tem que ser correto. Você não pode fazer com a filha do outro o que não gostaria que fizesse com a sua filha, com o seu filho. Dá glória a Deus, é para dar glória a Deus mesmo, porque Deus é um Deus de justiça, meu irmão. Negócio de escravidão, de exploração do homem pelo homem, isso foi o Satanás que fez, depois do pecado. Então, a palavra de Deus já está dizendo como deve ser esses deveres. Então, está falando para o servo cristão, não é? O servo cristão. Vamos ver 1 Pedro, isto é, Efésios, capítulo 6, 5 a 8. Você está partindo de Colossenses 3, 22, para Efésios 6, 5 a 8. Efésios 6, 5 a 8. Vamos lá. 6, Efésios 6, já localizei aqui, não é? 5 a 8. Vamos ler comigo, porque aí você lendo, você grava melhor, não é? Efésios 6, 5. Quando eu disser 2, 1, 2. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? O que está querendo dizer aqui? Se você é um servo empregado, isso aqui naquele tempo se aplicava só aos servos, mas hoje se aplica a professor, a funcionário público, municipal, estadual ou federal, a empregado doméstico. Por sinal, os patrões se preparem, não é? Que já foi aprovada as novas leis para o relacionamento trabalhista com os empregados domésticos. Quando a presidente assinar, depois que ela assinar, parece que não assinou ainda não, né? 120 dias depois entra em vigor. Quem tem empregado, além de ter carteira assinada, vai ter que pagar fundo de garantia por tempo de serviço, mais um seguro para o caso de despedir sem justa causa. Você não pode então pegar seu empregado e botar para trabalhar depois de 5 horas da tarde, depois de 8 horas. Não pode. E pode sim, mas você tem que pagar hora extra. Se é noturno, é um percentual maior. Se é sábado, domingo, maior ainda. Isso não está errado, irmãos. Só quem pode é que vai ter empregado. Quando eu e minha esposa não podia ter empregado, estávamos começando a vida, eu ia lavar o banheiro, eu ia lavar o aparelho, eu ajudava ela na cozinha, ela fazia umas coisas, eu fazia outra. Só depois que Deus melhorou meu salário, aí podemos contratar uma pessoa para ajudar e eu poder me dedicar a outras tarefas. Mas o empregado crente tem que ter consciência, irmão, porque é uma tendência muito grande do empregado considerar o patrão como inimigo, não é? Como opositor. Essa ideia vem do comunismo. Karl Marx, que era um sujeito muito hipócrita, ele era um desempregado, casado com uma baronesa austríaca, muito petista, não sabe disso. Muita gente do PT, de socialismo, de comunismo, não sabe dessa história. Eu sei, porque eu fui professor de economia, eu ensinei história econômica, eu ensinei economia internacional, então toda essa coisa eu sei muito bem. Então o Karl Marx dava um de defensor dos trabalhadores, escreveu um livro, O Capital,
onde no seu manifesto ele dizia: trabalhadores de todo o mundo, univos contra a opressão dos patrões. Só que ele não trabalhava. Ele vivia às custas da esposa dele, que era uma baronesa rica. Ele vivia comendo dela, era um parasita, meu irmão. Está vendo quanta contradição na história? Está entendendo? Então ele foi que lançou um manifesto que falava sobre a luta de classes. Para ele e o seu amigo Engels, a história humana é a história da luta de classes. E essa luta de classe é sempre a luta entre o mais forte e o mais fraco, entre o patrão e o empregado. Não, meu irmão, não precisa haver luta, não precisa haver guerra. Ele lançou trabalhadores contra patrões, entendeu? É isso que hoje esse governo que está aí está querendo fazer, implantar uma espécie de comunismo, entendeu? Já viram aqueles malucos, aqueles assassinos, aqueles terroristas do chamado MST, que invade fazenda, mata gado, atira em patrão, atira em empregado, tudo toca fogo? É gente dessa origem aqui, porque diz o seguinte: tem que acabar com as fazendas, tudo tem que ser distribuído com o povo. Cuidado, irmão, para você não entrar nesse caminho perigoso, porque comunismo não é da vontade de Deus, não. Deus quer justiça social, sim, mas não quer que todo mundo seja igual, não, em termos de trabalho, porque, meus irmãos, nem todo mundo tem a mesma capacidade. Não, nem todo mundo tem a mesma capacidade de trabalho. Não quer dizer que um nasce para ser servo e outro para ser patrão, não, mas é da natureza humana. Principalmente depois do pecado, o ser humano tem uma gama de habilidades e capacidade diferente. Então você, por exemplo, estuda mais do que certas pessoas. Enquanto tem gente assistindo o WhatsApp, tem rapazes e moças aqui que estão estudando para passar na faculdade. E aquele que estuda mais, amanhã vai ter um emprego melhor. E aquele que fica brincando vai ter um emprego menor. Isso é da natureza. Aí o Karl Marx disse: não pode um ganhar mais do que o outro. Pode, não pode ganhar mais do que o outro roubando, tirando o direito do outro. Mas se você se esforça mais do que o outro, trabalha mais do que o outro, com dedicação, você tem direito a ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor. Isso é questão de trabalho. E tem mais, é bênção de Deus. O crente fiel dizimista diz lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois façam prova de mim, ver se eu não vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção tão grande que vai ter uma abundância, uma abastança extraordinária. Isso é bênção de Deus. Deus dá bênção material também, mas não dá bênção a preguiçoso. Provérbio diz: vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. A formiga no verão, ela junta comida para poder ter o que comer do inverno. Não é verdade? Crente preguiçoso. E outra coisa, irmão, cuidado com o pessoal aí, que eu vi isso quando eu era dirigente da mocidade lá em Natal. Uns rapazinhos que aparecem, adolescentes e jovens, não é? Que querem ser pregadores internacionais. Aí ele pega uma bolsinha, ou então é assim: eu sou pregador, eu sou conferencista internacional. Nunca saiu nem de Parnamirim, mas é conferencista internacional. Aí diz que tem chamada de Deus, aí não quer estudar, não quer trabalhar. Qual é a moça doida que vai casar com um cara desse? Meu irmão, só andar com Bíblia não enche barriga de ninguém, não. Viu? Não pense que vai casar com um pregador só porque anda com a Bíblia, não. O servo de Deus, antes de mais nada, deve fazer a sua parte. Vá trabalhar, vai estudar muito, para amanhã Deus lhe dar um emprego bom e você manter sua família com dignidade, porque Deus quer que você trabalhe, como diz aqui, como servindo ao Senhor e não aos homens. Mas pastor, se eu tenho um chamado de Deus, não se preocupe, você não pode se lançar na obra por sua própria conta, você tem que ser chamado por Deus e enviado pela igreja.
Então você está trabalhando, amanhã você é uma advogada, amanhã você é um médico, amanhã você está numa grande empresa, aí Deus chama você, meu filho. Aí sim, aí você vai ter que dizer: Senhor, e agora? Aí Deus vai se responsabilizar. Mas tem gente que acha que a Bíblia é mais maneira, não quer fazer nada, quer andar para lá e para cá, querendo receber a oferta. Cuidado, meu irmão, vá trabalhar, porque Deus não gosta de preguiçoso não, viu? Muito cuidado com isso. Então, servindo a Deus e não aos homens. Esse conselho de Paulo, combinado com esse de Efésios, não é? É muito importante, meu irmão. Dizendo para o servo crente obedecer ao seu patrão segundo a carne em tudo. Esse em tudo aqui, presta atenção. Quando a Bíblia diz em tudo, se o patrão chegar para uma menina crente e disser: você vai ter que sair para um motel comigo, ela tem que dizer: eu não saio. E se possível, grave no celular. É para isso que o celular presta. Grave no celular esse assédio dele, e depois você sai dessa empresa prostituída, ainda vai colocá-lo na justiça e ganhar uma boa indenização por danos morais. Agora você tem que se prevenir com provas. O camarada está dando em cima de você, você pega seu celularzinho e começa a gravar. Porque você vai precisar disso. Obedecer em tudo não é obedecer no pecado, não. É obedecer em tudo que é correto, é obedecer em tudo que é lícito, é obedecer em tudo que é honesto. Você está ali a fazer seu trabalho. Agora tem pessoas crentes, para não perder o emprego, se entrega a um sujeito prostituído desse. Não, você não é obrigado a sujeitar ninguém em termos de pecado, em termos de coisa de transgressão à lei. Negativo. É melhor perder o emprego do que perder a sua dignidade, a sua comunhão com Deus. Então é para fazer as coisas direitinho, não é? Então, tem pedreiro crente, meu irmão, que ele vai fazer um serviço para uma pessoa não crente. Ele pode rebocar aquela parede acolá numa tarde, mas ele passa uma semana todinha para ganhar mais dinheiro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Esse é um mentiroso, esse é um ladrão. E tem mais, aqui está dizendo: não faça para o seu patrão, faça para Deus, faça como ao Senhor e não aos homens. A empregada doméstica está fazendo o serviço, aí a patroa não está em casa, ela limpa uma coisa e outra bota debaixo do tapete. Aqui está dizendo: não é assim não. Quer a patroa esteja presente, quer o patrão esteja presente ou não, você faz da melhor maneira que você pode. Não porque você está fazendo para ele ou para ela, porque você está dizendo: eu sou servo de Deus, eu agradeço a Deus pelo meu emprego, e eu vou fazer o melhor aqui, porque eu estou fazendo para o Senhor. Senhor, tu estás vendo aqui, Jesus, eu estou fazendo, não estou ganhando o suficiente. E Paulo tem conselho muito interessante para quem quer melhorar de vida no emprego, meu irmão. Nós vamos falar sobre isso, eu creio que na próxima semana, porque o tempo não dá e eu não quero passar da hora. Mas Paulo diz como você melhorar de emprego. Nós vamos ler isso no trecho que está em 1 Coríntios 7, 21 a 24. Não hoje, porque comporta um comentário também adicional. Deus não é Deus ingênuo, não, você tem que morrer ali, você ganha salário mínimo, tem que viver de salário mínimo, tem que morrer ali. Negativo. Você está ganhando salário mínimo, faça o melhor possível como quem faz para o Senhor, mas você pode ter o direito de pedir a Deus, dizer: Senhor, eu quero um emprego de 3 salários, de 4 salários, mas esse emprego de 4 salários não vai cair do céu dentro de uma maleta para você não. Você tem que estudar muito, queimar as pestanas, fazer curso técnico, se esforçar, está entendendo? Você tem chamada de Deus, ótimo, diz a Bíblia, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas vá trabalhar, porque Deus não chama desocupado,
Deus não chama, meus irmãos, preguiçoso. Você não vê no Antigo Testamento, nem no Novo, Jesus chamando nenhum preguiçoso que estava andando para lá e para cá. Não. Moisés, grande líder de Israel, como foi que ele chamou? Moisés estava no deserto, de sol a sol, frio a frio, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Meu irmão, pense bem o que é cuidar de ovelha, viu? De manhã, de tarde, de noite, aquelas 50 ovelhas com lá. As ovelhas nem berrar, berra, nem elas, tudo só comendo ali. Imagina o camarada sentado o dia todinho com lá. Mas quando Deus quer chamar um camarada que é pastor de ovelha, veja que ele estava ocupado. Aí ele levanta o olho assim, está uma planta pegando fogo lá. Pois é, olha, que negócio estranho. Uma sarça pegando fogo. Deixa eu ver que negócio é esse. Aí se aproxima. Que é isso, meu Deus? Uma sarça pegando fogo. Interessante, pega fogo e não se queima. Aí se aproxima e uma voz diz: Moisés, Moisés, tira o sapato dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Estava ocupado. E eu posso dar 10 exemplos de pessoas que Deus chamou, estava tudo ocupado, não tinha ninguém zanzando para lá e para cá, porque tinha chamada não. Uma chamada é uma coisa, o envio é outra. E aí, Paulo passou 14 anos entre a chamada e o envio. Tem gente que quer ir para o campo logo agora. Pastor, eu tenho chamada para o campo. Tem chamada para o campo, meu filho? Tem. Não começa a evangelizar aqui em Parnamirim mesmo. Eu tenho chamada missionária. E tu evangeliza onde aqui em Parnamirim? Não, eu tenho chamada para a África. Só para a África. Paraguai, Europa. Não, comece aqui. Amém?